Amém, meu irmão? Amém, glória a Deus. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 16 ao versículo 18. E vamos ler também, na mesma página, o capítulo 5, versículo 7. Amém? Todos já acharam? Quem achou, diga achei. Achei está muito pouco. Então vamos lá. 2 Coríntios capítulo 4, versículo de 16 a 18. Quem achou, diga achei. Amém, acharam mesmo. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Agora vamos para o versículo 7 do capítulo 5. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Amém? Agora você passa as páginas da sua Bíblia, volta aí um pouquinho, vamos para Romanos, capítulo 1, livro de Romanos. Fica logo antes de Coríntios, né, que nós acabamos de ler. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Quem achou, diga achei. Diga assim. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Amados, nós estamos, como o Rafael já anunciou, que vai ser para o próximo domingo, nós estamos nesses 2 primeiros meses do ano, né, esses 2 meses iniciais, janeiro e fevereiro, estamos numa série de mensagens falando sobre fé. O pastor inaugurou a série domingo passado falando sobre fé para derrubar gigantes. E hoje nós vamos estar falando com os irmãos sobre fé para passar por aflições. Amém? Fé para passar por aflições. Amados, nós falamos muito de fé, mas pouco conhecemos dela. E o pior que isso, não só pouco conhecemos, como pouco a vivemos, como pouco a experimentamos. Isso que é o mais, vamos chamar assim, vergonhoso para nós, até mesmo porque somos servos do Senhor, igreja de Jesus Cristo, e nós temos esse testemunho contrário sobre nós. A fé para o cristão não pode ser uma coisa opcional. Essa é a razão porque nós estamos falando sobre fé exatamente no início de um ano. Para que eu e você entendamos que toda a nossa vida deve ser permeada por fé. Ela deve ser sustentada pela nossa fé. Nós vamos aprender muitas coisas sobre fé. Hoje a gente vai estar falando sobre fé e aflição, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre a importância da fé para a vida cristã. A fé, ela não pode ser opcional, ela é base, diga base. A fé é base, então ela é chão para mim, ela é alicerce, ela não pode ser uma coisa descartável, ela precisa estar na minha vida como uma base para eu me manter de pé. A fé também, ela não pode ser um detalhe, por quê? Porque ela é indispensável. Não pode ser apenas um detalhe. Não, mas então hoje eu vou ter fé porque essa situação carece de fé. Não, ela não pode ser um detalhe. Ela é indispensável. Ela não pode ser, no contexto da minha vida, um coadjuvante, porque ela é o herói sempre na situação.
O herói das vitórias, o herói dos milagres recebidos, o herói da situação sendo transformada é a fé. Então ela não pode ser coadjuvante, ela precisa ser herói. Então nós necessariamente precisamos de fé. Eu quero falar, antes de nós adentrarmos propriamente dito no tema, eu quero falar sobre 3 coisas especiais sobre a fé. A primeira coisa especial sobre a fé é que a fé é importante no contexto geral da vida cristã. Eu vou citar apenas, aqui é só citação porque não cabe tempo para isso, e a gente ainda não entrou no tema da nossa mensagem. Mas a fé, ela é importante no contexto geral. Por quê? Porque só com ela eu posso agradar a Deus. Então, diz Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, no contexto geral da vida cristã, a fé é muito importante. Mas não somente isso. Segundo, só através dela eu recebo a minha salvação. Efésios 2:8 e Romanos 5:2 são textos que falam sobre isso, que é pela graça, sois salvos por meio da fé. Amém? Então, ela é importantíssima nesse contexto da vida cristã. Só através dela eu posso receber salvação. Terceiro, nessa importância para a vida cristã, ela revela a justiça de Deus pelo Evangelho. Nós acabamos de ler esse texto, Romanos 1:17. O Evangelho, que revela a justiça de Deus de fé em fé. Amém? Então ela é muito importante. Quarto, é somente por ela que sou justificado. O apóstolo Paulo fala em Romanos 5:1, justificados, pois pela fé vocês têm paz com Deus. Amém? Se você quiser anotar, vai anotando, que isso é precioso, isso é palavra de Deus. Quinto, é só por ela que Cristo pode habitar em mim. Em Efésios 3:17 fala sobre isso, que o Senhor Jesus só habita na vida daquele que crê. Sexto, ela tem como alvo final a salvação da nossa alma, disse Pedro. 1 Pedro capítulo 1, versículo 9, fala que a nossa fé, o alvo final da nossa fé é a salvação eterna. Então eu não posso dispensá-la, ela é muito importante, amém? Sétimo, sem ela estou pecando. Lá em Romanos 14:23 diz, tudo que não provém de fé é pecado. Então, se eu não tenho fé, eu estou pecando. Oitavo, ela guarda a nossa herança no céu. 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 e 5 fala que a nossa fé, ela reserva, ela preserva, ela guarda a nossa herança no céu. Nono, Jesus nos mandou ter fé em Deus. Ele disse lá em Marcos 11:22, e não somente nesse texto, e em outros textos do Novo Testamento, tendes fé em Deus, né? E lá também em João capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, amém? Então Jesus nos mandou ter fé. Olha como ela é importante no contexto da vida cristã. Décimo, ela é o único combustível da esperança e perseverança. Está lá em Hebreus 11:1. É o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que se não veem. Ela é o combustível da esperança e da perseverança. Romanos 4, de 18 a 21, vai falar sobre a fé que Abraão teve, e que esta fé é que o sustentou para que ele continuasse perseverando e obtivesse o milagre, a vitória que ele esperava. 11º, ela sempre precede o milagre. Hebreus 11, 32 a 34 e Marcos 9, 23. Sem fé você nunca vai viver o milagre. Não existe milagre sem fé. Então ela sempre vai preceder o milagre. 12º, ela é mais valiosa que o ouro que perece. Disse Pedro em 1 Pedro 1:7, que a nossa fé, muito mais preciosa que o ouro que perece no fogo. Ela é provada também. Ela é mais valiosa que o ouro. Olha que coisa importante. Vira para o teu irmão e diga, você tem fé? Diga para ele, ela é importante, irmão.
13º, ela é a nossa única vitória contra o mundo. 1 João 5,4. Sem fé eu não vou vencer este mundo. 14º, ela é suporte e sustento na hora da tribulação. João 16:33, Jesus Cristo disse que no mundo tereis aflição, mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? E 2 Coríntios 2:18 e Tiago 1:2. A segunda coisa especial sobre a fé, ela é gerada em nós pela palavra de Deus. Falei pra caramba sobre fé, e você pode ficar, mas puxa, eu já tenho fé, eu aceitei Jesus e tal, eu tô aqui na igreja. Como que a fé é gerada para que você viva todas essas coisas importantes, para que você viva com esta base? Como que a fé acontece na nossa vida? Queridos, ela é gerada, ela é preservada, ela é fortalecida, a sua medida é aumentada através deste livro. Como é que chama esse livro? Bíblia, a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus. Se você não gosta da palavra de Deus, você nunca vai ter fé. Precisa, meus amados, é este livro que vai gerar fé no teu coração. É a palavra de Deus que vai abrir teus olhos, que vai fazer com que o teu coração seja fortalecido em convicções e certezas. É a palavra de Deus. Amém? Então a fé, ela é gerada pela palavra de Deus. Isso está em Romanos 10, versículo 17. O ouvir pela palavra de Deus, diz lá. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Terceira coisa que diz que a fé é especial para a vida cristã. Ela precisa ser batalhada. Judas 1:3 fala sobre isso, para que vocês batalhem pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então a fé não é um pozinho que cai na cabeça? Não. A fé não é gerada somente por eu estar aqui neste lugar? Também não. Você recebe porção de fé nestes cultos, porque a palavra está sendo ministrada ao seu coração. Mas olha, meu irmão, minha irmã, sabe, quando a fé realmente começa a acontecer na tua vida, através deste livro, palavra de Deus, mas através de batalhar. Vira para o teu irmão e diga: tem que batalhar. Tem que batalhar, meu irmão. Tem que batalhar. Ela não é pozinho que eu e o pastor, ao orar na sua cabeça, ele cai sobre você. Não, precisa ser batalhada. Você precisa se esforçar para ter fé. A tua alma, que advém de uma natureza caída, ela sempre vai se entregar. Ela sempre vai dizer: não creio. Ela sempre vai ter cansaço, desânimo. Mas quando você tem fé, a fé de verdade, você começa a batalhar por esta fé, a sua vida é levantada. Diga aleluia. Amados, agora eu quero falar com você sobre fé e aflição. A primeira coisa é que as aflições são comuns a todos os homens. Vamos tirar esta parte, mística ou mágica da coisa de que crente não tem aflição, de que crente não tem problema, de que crente não passa por luta, de que crente não tem que enfrentar situações assim completamente sem solução. Não, meu irmão. Crente passa por luta, crente passa por provas, crente passa por situações angustiantes, crente tem que enfrentar a morte. Por isso, o Salmo 23 fala sobre isso. Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Amém? Então, sobre aflições, o que eu preciso entender? Que as aflições são comuns. Jesus Cristo mesmo declarou em João 8:33: no mundo tereis aflições. Ele não enganou a nenhum de nós. Ele declarou para quê? Para que eu e você pudéssemos estar apercebidos que a vida não seria Maria mole. Não seria água com açúcar, mesmo com ele.
Era necessário que os discípulos e que cada um de nós entendêssemos isso. Mas não podemos só saber que as aflições existem e que eu e você precisamos colocar fé no meio das minhas aflições. Mas eu preciso entender que a fé precisa ser exercida. Cada dia. O pastor costuma dizer aqui que fé, ela tem pés, ela tem mãos, ela tem boca, ela precisa ter ação. Então é importante que no meio das aflições que nós vamos passar ou que já estejamos passando, que eu e você exerçamos fé. Porque se não exercermos fé, nós vamos estar sendo feridos, vamos estar sendo desanimados, desgastados, perdidos e sem rumo. Por isso a importância da fé, queridos. O final desta mensagem você vai ver o quanto a fé é extraordinária, o quanto ela é indispensável para toda a nossa vida, o quanto ela faz diferença. Deus quer que eu e você sejamos vitoriosos, diga aleluia. Ele quer você abençoado, meu irmão. Ele quer você passando pela luta, dando glória a Deus e atravessando o mar do outro lado e recebendo a bênção, aleluia. Ele deseja que eu e você sejamos abençoados. Mas precisamos exercer fé no meio das aflições. Ele quer que nós descubramos que há benefícios por trás das aflições. Isso parece ser assim, meio fake. Mas não é não, gente. Há benefícios por trás das aflições. Mas quando nós exercemos fé, amém? E eu quero começar falando desses benefícios. Quais os benefícios da fé no meio da aflição? Primeiro deles, ela me renova interiormente e traz glória eterna. Nós lemos aí em 2 Coríntios, voltemos lá para 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 17. Olha o que diz lá a palavra do Senhor. 2 Coríntios 4, 16 e 17. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Aleluia. Desculpem, versículo 7 a 11, passa a página aí para trás, do mesmo capítulo 4, versículo de 7 a 11. Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Aleluia. Meus amados irmãos, a fé, o benefício dela é que ela me renova interiormente e traz glória eterna. O que nós costumamos passar quando estamos em aflição? O que acontece conosco? Os primeiros sentimentos que vem na hora da aflição é desânimo. Estou falando alguma mentira? Quantos aqui ficam desanimados diante da aflição? Eu também. Nós somos desanimados. Vem sobre nós um mar de desânimo, juntamente com um mar de medo, uma sensação de fracasso, uma angústia. Gente, tudo isso advém das aflições.
Porque nós somos humanos, estamos na terra. Mas a palavra de Deus diz que quando eu exerço fé, as coisas começam a mudar. Satanás, ele usa o desânimo como sua arma branca. Ele é sutil. Ele tenta nos fazer acreditar que as aflições, elas estão maiores, elas estão acima da capacidade de Deus nos abençoar. E aí nós começamos, diante do problema, a recuarmos, ficamos desanimados, ficamos com medo, ficamos angustiados, sentimos um fracasso brotar dentro de nós. Porque nós não conseguimos mudar a situação. Satanás está agindo, mas, o herói vai aparecer. É a fé. Mas quando nós exercemos fé, diz o apóstolo Paulo nesse texto que acabamos de ler, nós somos renovados no nosso interior. Mesmo que o desânimo bata, a palavra de Deus diz que vem sobre nós uma glória eterna, que ela é mais pesada, ela é mais forte, ela é de maior volume, que todas as aflições que eu e você possamos estar passando, a glória eterna de Deus. Sabe o que isso simboliza? Sabe como isso é explicado? Refere-se à iluminação do conhecimento de Deus na nossa cabeça. Quando nós estamos prostrados por causa da aflição, mas resolvemos batalhar com a nossa fé, nós nos levantamos e nós dizemos: não, Deus é por mim. A palavra do Senhor diz assim, assim. Deus está comigo. Jesus Cristo garantiu a sua companhia ao meu lado todo o tempo. Aí você começa a ser renovado. Por quê? Porque há uma iluminação no teu conhecimento. Esse conhecimento vem de Deus. E você começa a ver o Senhor operando. Esse conhecimento e iluminação, ele é transformado em poder. Diga poder. Diga power. Né? Sei nada, gente. Fico repetindo igual um papagaio. Em inglês não sei nada. Os filhos ficam me dando baile lá em casa com uns nomes estranhos. Aí eu fico perguntando para eles. Eles me dizem: aprendi. Hoje eu dei uma gafe na hora do almoço, né? Ai, não ri não. E eu toda cheia, porque acho que eles não tinham ouvido, né? Eu toda cheia, achando que eu tinha acertado o inglês. Aí o Rafa chegou: não, mãe, isso aí não é, isso não quer dizer isso, quer dizer outra coisa. Eu pensei que eu estava acertando. Mas, né? Mas power é power, é força, é poder, amém, gente? Então, o Senhor vem com esta renovação. Quando eu exerço fé, vem um poder sobre a minha vida. Diga aleluia. Diga: Senhor, derrama esse poder sobre a minha vida, para que eu vença no meio da aflição. Aleluia. Amados irmãos, esse poder que é manifesto através da fé no meio das aflições, ele tem uma manifestação maravilhosa, porque sabe o que ele vai fazendo? Sabe o que ele vai causando, além de iluminar meu entendimento? Como que é essa iluminação? Ele começa a dar a nós as razões daquela aflição, ele começa a dizer os propósitos daquela aflição, ele começa a mostrar a grandeza dele, e você, em vez de ver a grandeza do problema, você começa a enxergar a grandeza do teu Deus, e você começa a entender que nada fugiu ao controle dele, você começa a entender que ele é maior. Mas também uma coisa boa acontece conosco, que dói, mas é maravilhosa. O teu ego vai sendo esmagado, aleluia. Esse poder também que nós acabamos de ler aqui, ele vai amassando o nosso
ego. É o que o apóstolo Paulo fala aí em 2 Coríntios 4, versículo 10 e 11. A morte do nosso ego, ela progressivamente vai acontecendo. Para quê? Para que a vida de Cristo apareça em nós. Queridos, o nosso ego é que nos põe no buraco. É o nosso ego que diz que a gente não consegue. A princípio se mostra tão poderoso, né? Mas na hora da aflição verdadeira, cadê o ego? O ego vai para debaixo da cama chorar. O ego diz, não quero mais servir a Deus. O ego diz, eu vou ser sucumbido pelo diabo. Deus esqueceu de mim, isso é ego. Mas quando nós exercemos fé, a Bíblia diz que o Senhor começa a fazer brotar em nós, advindo dele, um poder que começa a nos trazer iluminação, e o conhecimento de Deus é passado por nós pela fé, e nós começamos a entender os propósitos daquela luta, os propósitos daquela aflição, e não fica só nisso não, nós começamos a entender que Deus é Deus, e que nós não somos nada, e aí o ego cai por terra, e Deus é erguido na nossa vida, aleluia. Morte nossa e a vida de Cristo em nós. E isso tudo traz crescimento, amadurecimento e mudança de caráter. Amados, a aflição não é ruim não, viu? A aflição é boa, muito boa, mas ela precisa ser passada por fé. O tempo todo em fé. Batalhe pela fé durante a sua aflição, que você vai ver o poder de Deus manifesto em toda a situação da sua vida. Aleluia. Mas outro benefício, queridos, que a palavra do Senhor diz, outro benefício da fé, no meio da aflição, é que ela nos dá a visão antecipada de um futuro melhor. Olha o que diz, versículo 18 de 2 Coríntios 4. Versículo 18 diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que se não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E o capítulo 5, versículo 7 diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Outro benefício da fé é o seguinte: ela dá visão antecipada de um futuro melhor. O apóstolo Paulo aqui estava falando a respeito de um futuro muito mais excelente, celestial, que é muito melhor do que a terra. Mas a palavra de Deus também nos mostra que, mesmo nesta terra, nessa esfera terrena, Deus nos dá, através da fé, dias melhores. Aleluia, diga: dias melhores virão sobre a minha vida. Eu aguardo pela fé. Aleluia, glória a Deus. Dias melhores do Senhor. Quando nós andamos por fé, nós conseguimos ver, nós conseguimos enxergar esses dias melhores, um futuro melhor. É a fé que dá esta antecipação, que antecipa esta visão. É a fé. Pastor, ela faz tudo isso. Você vai sair daqui gostando de fé. Você vai sair daqui desejando ter fé. Mas é tão difícil andar pela fé. Olha, eu considero mais difícil viver fracassado. Eu considero mais difícil não ter o que contar de bênçãos e de vitória. Eu considero mais difícil amargar no mesmo lugar e não sair de lá. Eu considero mais difícil e até vergonhoso para um cristão. Então, comece a mudar seus conceitos sobre fé. É para isso que essa série de mensagens sobre fé está sendo ministrada à igreja. Aleluia, amém? A fé, ela tem esse poder de antecipar um futuro melhor. Eu começo a enxergar aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu começo a enxergar que a minha vida não se resume naquela aflição. Eu começo a enxergar dias melhores de Deus lá na frente, porque eu não vivo por aquilo que eu vejo terrenamente, eu vivo por aquilo que eu creio. Aleluia. Isso é fé, meu irmão.
antecipa a visão de dias melhores. Mas ainda, qual é o benefício da minha fé no meio da aflição? Terceiro, recebemos consolo e ficamos aptos para dar consolo também. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4. Capítulo 1 de 2 Coríntios, versículo 4, diz: que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O outro benefício da fé no meio das aflições é que eu recebo o consolo de Deus. Eu não sei se você já parou para avaliar o que é ficar sem consolo, ou se tem alguém aqui que já viveu isso. Eu acredito que sim. Eu experimentei isso num momento muito difícil da minha vida. Muito difícil. Quando meu pai faleceu. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Essa experiência, mesmo sendo já uma salva, uma pessoa cristã, essa experiência aconteceu comigo porque eu estava debaixo de uma ação diabólica. Então eu sei exatamente o que é viver sem consolo e o que é viver consolada. Se você já viveu coisa semelhante, você vai saber exatamente o que significa o que eu estou falando. Eu lembro que tudo que eu pegava do meu pai, se era uma caneta, eu chorava. Eu não aguentava ver as fotos. Eu não aguentava ouvir falar. Eu chorava por tudo. E eu dizia para o Senhor, porque eu conheço a palavra de Deus. E eu sei que a palavra de Deus fala de um Espírito que habita em nós, que é o Espírito Santo, e que ele chama-se Consolador. E eu dizia para Deus, assim, tipo como uma reclamação, e eu dizia: Deus, por que eu não consigo me consolar? O teu Espírito não está em mim, por que ele não me consola? E era uma dor no meu peito tão grande, uma dor que doía o físico. Eu sabia exatamente o que é estar consolado e o que era não estar. Eu dizia: Senhor, eu nunca vivi isso, por que eu não sou consolado? Até que eu fui liberta. Até que um pastor orou com a mão na minha cabeça e expulsou o capeta que estava lá, agindo na minha vida, que eu tinha dado legalidade. E o consolo veio instantaneamente. E eu quero te falar exatamente do consolo de Deus no meio da dor e da aflição. Esse consolo é nos dado pela fé. A fé nos traz esse consolo. É um consolo que, por mais que a situação seja trágica, por mais que a situação tenha sido horrorosa, absurda, te tirou tudo, te tirou o teu chão, quando você exerce fé, a palavra de Deus garante que somos consolados. Aleluia! Aquela tribulação, aquela dor, ela perde a sua força. O efeito de estrago na nossa vida começa a diminuir, porque o consolo de Deus vem sobre o nosso coração. E mais, olha que coisa extraordinária, eu posso servir aos meus irmãos, porque com a mesma consolação, diz o apóstolo Paulo, com a medida de consolação que eu recebo de Deus, eu posso consolar os meus irmãos. Diga aleluia. Diga: eu vou servir meus irmãos. Aleluia. Consolo de Deus também para dar aos outros. Quarto benefício da fé no meio da minha aflição: ela nos torna mais que vencedores. Diga glória a Deus. Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Depois a gente vai pular para o 30. Oito, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas,
para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Agora pula por versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Oh, aleluia! Amados, o outro benefício da fé é que ela me torna mais que vencedor. Tem alguém aqui que não quer ser vencedor? Levanta a mão. Quase que vocês, né? Caíram. Eu já caí ali, todo mundo riu da minha cara outro dia. O pastor falou não sei o que, eu levantei a mão, a igreja inteira riu da minha cara. Tá, gente? Vou fazer pegadinha com vocês também. Amados, mas a palavra de Deus diz que eu e você, pela fé, somos mais que vencedores. O apóstolo Paulo lista uma montoeira de circunstâncias que poderiam, digam poderiam, que poderiam nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E uma dessas circunstâncias, ele lista lá, é a tribulação, é a aflição. Mas todas estas coisas listadas como possíveis coisas para nos derrubar, para nos derrotar, para nos roubar a paz, a alegria, para nos tirar o chão. O apóstolo Paulo declara que todas estas coisas, inclusive a tribulação, olha, pela fé, ela não pode fazer nada. Por quê? Porque pela fé, mesmo diante de todas as coisas ruins que eu vier a passar, eu sou mais do que vencedora por Cristo Jesus. Aleluia! Mais do que vencedora. Eu sou mais que vencedora. E o apóstolo Paulo declara em Romanos 8:28 que todas as coisas, olha que coisa maravilhosa. Diga todas. Vira para o teu irmão e diga até aquilo lá. Todas as coisas, Deus. Olha que coisa maravilhosa. Deus faz com que todas as coisas cooperem, contribuam para o meu bem. Porque eu estou exercendo fé nele. Então é tipo assim, ele transforma a maldição em benção. Meu irmão, minha irmã, eu sei que você está neste lugar e de alguma maneira, ou quem sabe alguma situação, uma circunstância está te afligindo. Como eu disse no início, quem fica sem aflição? Mas o Senhor está dizendo para você que Ele tem um instrumento poderoso de vitória na tua vida. E este instrumento poderoso chama-se fé. Aleluia! Você está vendo os benefícios da fé quando você a usa no meio da tua aflição. O apóstolo Paulo declarou, dizendo que ele era mais que vencedor, numa lista infindável de coisas ruins que poderiam acontecer na vida dele e até na nossa. Ele passou por coisas semelhantes e eu e você por algumas delas já, mas a palavra de Deus diz: em todas estas coisas, por Cristo, na fé nele, nós somos mais do que vencedores. Meu irmão, você pode decidir ficar na derrota
mas pode decidir ficar na vitória, conquistar a bênção que Deus tem para a sua vida, parar de chorar o leite derramado, parar de ficar preso num quarto, parar de fazer como o Chaves, né? O Chaves fica fazendo assim, quer chutar com raiva. Tem crente que não fica no quarto angustiado, não, sai chutando, né? Taca o boné no chão e chuta, né? Pois é, com raivinha. Eu estou com raiva de Deus. Eu estou com raiva porque Ele não me abençoa logo. Ei, você está sendo hoje ministrado para trocar a tua posição de raiva por uma posição de fé no meio da tua aflição. A raiva vai fazer você afundar na aflição cada vez mais para baixo. Mas a fé vai te levantar das cinzas, vai te colocar em lugares altos e vai mudar a tua história. Aleluia! Diga amém, meu irmão. Oh, glória a Deus. A fé, meus amados, é algo espetacular que Deus nos deu. A fé é tremenda. Aquele que consegue ou que resolve viver por fé, ele verdadeiramente conhece o que é vitória, o que é milagre. Aleluia! Mesmo numa aparente derrota, Deus transforma tudo. E quinto e último, qual é o benefício da fé no meio da minha aflição? Ela nos empurra para almejarmos nosso milagre. Vai lá para 1 Samuel, que fica lá no início da Bíblia. 1 Samuel, capítulo 1. Abre lá. Primeira Samuel, capítulo 1, versículo 1 e 2. Acompanhem comigo, todos acharam? Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zuf, do Efraimita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Agora vamos para o 6, versículo 6. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? E por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo 17 a 20. Eli respondeu: vá em paz, e o que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Enquanto Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Amém? Outro benefício da fé no meio da aflição é que ela nos empurra. Diga: empurra. É para empurrar. Você está aqui para Deus te empurrar, para você vencer, meu irmão.
A pastora não está aqui com toda a animação e com toda a unção de Deus para te empurrar, não. Somente para que você fique alegrinho, não. Eu estou aqui para te empurrar para a vitória. Aleluia, Senhor. A palavra de Deus diz que a história desta mulher, a história de Ana, queridos, é uma história, uma das mais inspiradoras histórias de fé, mas também histórias de perseverança e de desejo ardente por aquilo que ela verdadeiramente queria. Isso é muito bacana. Ela queria o melhor, ela não queria o mais ou menos, ela não queria o parecido, ela não queria o fake, ela queria o verdadeiro. E ela exerceu fé. A palavra de Deus diz que Ana vivia a aflição todo dia. Ela tinha um marido que a amava, mas ela tinha uma rival que a humilhava todo dia. O marido amava mais ela do que a outra era só máquina de produção. E era permitido naquela época, quando a mulher oficial não podia gerar filhos, era estéril, o marido podia casar-se com outra mulher só como máquina para produzir. E Penina era um tipo desses. Mas a Penina, uma vez que não era amada, ficava judiando da Ana, ficava espizinhando a Ana, beliscando ela com palavras, dizendo para ela: tudo bem, ele gosta de você, ele te ama, ele te beija, ele te abraça, ele passeia com você no shopping, ele compra roupas para você e não para mim vem só o que resta de você, o que sobra. Mas euzinha aqui, ó, eu dei filhos a ele. E não ter filhos naquela época era uma tremenda maldição. Era uma tremenda humilhação. Era uma vergonha. E a Bíblia diz que a aflição de Ana aumentava. E o maridão dela dizia: eu não sou melhor do que 10 filhos? Cala a boca. Bênção é bênção. Não é fake. Bênção é bênção. Quando você quer uma bênção, quando você já tem no seu coração aquilo que Deus já preparou para você, não aceite fake, meu irmão. Tem alguém aí? Pode dizer amém. Exerça a fé. A Bíblia diz que Ana exerceu fé. A sua aflição empurrou ela, de tal maneira que ela começou a exercer fé. Ela não deu ouvidos para seu marido: eu não sou melhor do que 10 filhos. Ei, cala a boca, não é não. O meu Deus não substitui nem troca a bênção. O meu Deus é poderoso para me dar a minha bênção e maior do que a minha bênção. Aleluia. Esse é o meu Deus. Aleluia. Ele não faz troca de bênção não, gente. Então para de arrumar para Deus. Deus não tem dificuldade com coisa alguma que seja impossível. Entendeu? Deus tem dificuldade com a tua incredulidade, com a minha incredulidade. Mas Ele não tem dificuldade com coisas impossíveis. Ele até gosta, porque Ele é o Deus do sobrenatural. Aleluia. Ana vivia em aflição, constantemente humilhada. Mas as aflições de Ana esbarraram, diga esbarraram, esbarraram na sua fé. Você está trombando a sua aflição com a tua fé? Se você não está trombando a tua aflição com a tua fé, você vai viver de fake. Mas o Senhor te trouxe aqui para você trombar tua aflição com a fé. Aleluia. E crê que o Deus poderoso de Ana é o mesmo teu. E Ele pode mudar a tua história, não importa qual seja ela. O Senhor pode. Estas mensagens de início de ano é para que você comece um ano bem. E possa já forrar todo o teu ano com vitória.
vitória, com o sobrenatural, com as bênçãos do Senhor, porque Ele é Deus para fazer, meu irmão. Você precisa ser servo para crer, para você viver, aleluia. Nosso Deus é tremendo. A Bíblia diz que Ana exerceu fé. Sua fé a levou a não se contentar com o amor do marido somente. Sua fé a levou a sonhar os sonhos que Deus tinha para a vida dela. Sua fé também a levou a pedir por um filho, e não por obrigada, Senhor, porque eu já tenho um marido que me ama. Não. A fé de Ana a levou a pedir pela sua bênção. Sua fé a levou a se derramar no altar de Deus e a clamar com todas as suas forças pela mudança de sua história. E por fim, nós lemos os versículos aí, sua fé a levou à realização do seu milagre. Queridos, esse é o fim da fé. O fim da fé não é decepção, meu irmão. Nós não estamos aqui contando historinha para você, não. Eu sou uma mulher que vive de fé. Eu tenho experiências inúmeras de fé na minha vida. Muitas aflições, sabe que muitas? Enche a boca. Muitas aflições. Você vê uma pastora pregando toda animada. Porque ela não sabe das coisas. Quem não sabe é você. Muitas. E não é aflição porque se meteu por desobediência, não. É aflição porque Deus estava provando como fogo a minha fé. Aflição. Sendo injustiçada e agindo com justiça. Sendo traída e agindo com fidelidade. Aflição. Servindo a Deus fielmente e sendo provada para perder tudo. Estava contando para uma irmã quando o pastor adoeceu e que a médica disse que ele ia morrer. Eu lembro que eu cheguei em casa e todas as vezes que eu abri o nosso computador, que era aquele maior agora, né? A gente tem computador aqui no celular, né? Era aquele do tubão. Lembro que eu abri o computador e abria com a nossa família. A foto da nossa família. E quando eu o vi ali, e ele lá no hospital, sentenciado à morte, eu começava a chorar, alisava o computador, punha a mão e transformava a minha angústia e meu choro em clamor, como Ana fez. Meu irmão, minha irmã, teu choro fora do altar não vale de nada. Sinto te dizer isso. Mas teu choro no altar pela fé. E coitada da aflição. Já era. Teu choro no altar de Deus em fé. A aflição está com dias contados. Mas o que fazemos? Queremos resolver no braço e na mão? Queremos resolver pelo nosso entendimento ou pedindo ajuda de terceiros? Ou queremos acabar com a nossa vida entrando num quarto? Ou nos tornamos odientos para Deus? Ficamos de mal com Ele? Sabe para onde vai a tua aflição? Quando você faz isso, ela vai acumulando dentro do teu coração, da tua vida, e ela tem o poder de te matar. Mas olha, o Senhor te trouxe aqui para te dar uma excelente, maravilhosa notícia. Ele já gerou fé no nosso coração quando Cristo morreu lá na cruz do Calvário.
É por causa deste sacrifício que nós podemos ter uma fé viva, uma fé que transforma, uma fé que liberta, uma fé que abençoa, uma fé que dá mudança de história para nós. O Senhor te trouxe aqui para você esbarrar, trombar toda a tua aflição com a fé, e você vai ver acontecer o milagre, porque teu Deus é o Deus do sobrenatural, aleluia. Ele deseja que você não viva achando que crente não tem aflição. Tem gente, nós ouvimos isso de uma adolescente, né? Mas deve ter adulto falando isso aí também. Uma adolescente que se batizou na igreja, tudo, estava em célula e tal, e aí ouvimos de uma adolescente, ela disse para um dos outros adolescentes que foi chamá-la para vir à célula de novo, e ela disse: eu não vou mais na célula não, porque todas as vezes que eu começo a ir na célula e eu vou para a igreja, minha vida fica toda embaraçada. E aí acontece um monte de problemas. Que triste, né? E que louco. E que engano do diabo. E aí essa menina se afastou completamente, tá? Aí outro dia o pastor, eu estava lá, nós estávamos terminando de nos arrumar para virmos para a igreja, não sei se foi quinta ou se foi domingo passado. Aí eu falei para ele: amor, eu estou ouvindo uma gritaria lá embaixo. Eu acho que tem briga lá embaixo, na rua. Aí o pastor foi lá dar uma olhada. E aonde que estava a chacrinha do diabo? Na casa da tal adolescente que disse que quando vem para a igreja, a vida dela vai para trás. E ela deixou de ir na igreja e na célula, e a vida dela estava super indo para frente, né, gente? Super indo para frente. Vou te dizer uma coisa: se Deus não te abençoar, fim de carreira, porque ninguém mais e nada poderá fazê-lo, porque a bênção só vem do Pai das luzes, daquele que não há mudança e nem sombra de variação. É somente dele, meus irmãos. Ou nós fazemos a paz com ele por Cristo e pela fé, ou nós estamos fulminados. Isso não é a pastora que está te falando, não. É Deus que nos fala na sua palavra. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Criador. Se você não entender isso, você vai amargar nesta terra. Mas Deus já fez tudo para você ser abençoado, abençoada. Para de ouvir o diabo. Quer acabar com a tua aflição? Tromba ela com a tua fé. Ah, pastor, mas eu tenho uma fé fraca. Eu não falei que é para batalhar? Tem que batalhar, irmão. Regaça a manga. Começa a batalhar pela tua fé. Começa a orar. Fez jejum de 2 dias, vai fazer de 3. Fez jejum de 3, vai fazer de 10. Fez jejum de 10, vai fazer de 21. Vai ler esse livro santo. Vai ver o que Deus fez e faz até hoje. E você vai ver a vitória do Senhor na tua vida. Sabe esta aflição? Não vai existir mais, aleluia. Sabe essa tribulação? Ela vai frear como uma pessoa quando se freia abruptamente num carro, vai esmagar o nariz no vidro. É assim que vai ficar a tua tribulação. Então exerça a fé, meu irmão. E Deus tem vitória para te dar, aleluia. Isso é para vocês jovens, adolescentes. Eu quando tinha a idade de vocês, com 12, 13 anos, eu experimentei muita coisa de Deus, porque eu comi esse livro e ficava de joelhos clamando para Deus transformar minha vida, abençoar meu futuro. Uma pobreza infinda, Deus mudou tudo. Fé. Acorda. Vamos viver uma vida de vitória. 2018 é dia de vitória. Quem pode dizer amém?
Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Aleluia! Vai ser um ano de vitória! Vitória, mudança de história na tua vida. Aleluia! 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 Nós vamos ficar de pé. Fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Nós vamos orar ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Antes de orarmos, eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus Cristo.